Boa noite. Boa noite. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos detém 2 brasileiros. Jorge Luz e o filho, Bruno, são suspeitos de distribuir propina a integrantes do PMDB. Um ex-assessor de Michel Temer disse que foi usado pelo então deputado Eliseu Padilha para receber uma encomenda. Segundo um delator, eram milhões de reais da Odebrecht pedidos pelo então vice Temer para ajudar o PMDB. O atual ministro da Casa Civil, Padilha, está licenciado do cargo. E na mira da Procuradoria-Geral da República. O novo líder do governo Temer na Câmara é o investigado na Lava Jato. O ex-ministro das cidades de Dilma Rousseff, Aguinaldo Ribeiro, do PP. Uma liminar do Supremo autoriza a libertação do ex-goleiro Bruno em Minas. O presidente Donald Trump barra veículos importantes da imprensa nas entrevistas. E é festejado como ídolo numa conferência de conservadores. Revelada a arma química usada no assassinato do irmão do ditador norte-coreano. E cientistas apresentam as habilidades de abelhas treinadas. O Jornal Nacional está começando. A polícia americana prendeu os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz. O juiz Sérgio Moro decretou a prisão preventiva deles ontem, na 38ª fase da Lava Jato. Jorge e Bruno moram em Miami e estavam na lista de procurados da Interpol. A Força-Tarefa afirma que eles eram operadores de propina da Petrobras para políticos do PMDB e movimentaram 40 milhões de dólares em 10 anos. A defesa informou que Jorge e Bruno chegam amanhã de manhã ao Brasil e afirmou que eles não estão nem presos nem algemados e já tinham as passagens compradas. O Procurador-Geral da República quer investigar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ex-assessor do presidente Michel Temer, José Yunes, disse que recebeu uma encomenda a pedido de Padilha. Segundo um delator da Lava Jato, seria dinheiro da Odebrecht para o PMDB. Tudo começou nesse prédio, onde funciona o escritório do advogado José Yunes, ex-assessor especial da presidência e amigo do presidente Michel Temer desde os tempos de faculdade. Em depoimento ao Ministério Público Federal prestado na semana passada, Yunes contou que em 2014 recebeu um telefonema de Eliseu Padilha, na época deputado federal, hoje ministro-chefe da Casa Civil. Segundo Yunes, Padilha pediu que ele recebesse um documento no escritório, que depois seria recolhido por outra pessoa. José Yunes concordou. Em entrevista por telefone à repórter Andréa Sadi, da Globo News, José Yunes disse que foi apenas uma mula de Padilha. Na verdade, eu fui um mula involuntário. Por quê? Então, aí eu contei a história que é a minha versão dos fatos e real. O Padilha, em 2014, pediu se poderia uma pessoa entregar um documento no meu escritório que uma outra pessoa iria pegar. Eu falei, sem problema nenhum. Foi o que ocorreu. Então, foi lá. Agora, quem levou o documento, que eu não conhecia a pessoa, é o tal de Lúcio Funaro. Ele levou o documento, não o conhecia, e aí ele deixou lá um envelope e falou, uma pessoa vai falar em nome do Lúcio e vai pegar o documento. Uma pessoa foi no escritório e pegou o documento, que era o envelope, né? Essa é a realidade dos fatos. Lúcio Bolonha Funaro é apontado pela Procuradoria como um operador financeiro de Eduardo Cunha e, assim como o ex-deputado, também está preso na Lava Jato. Na entrevista, Yunes também disse que não imaginou que dentro do envelope pudesse ter dinheiro e que nem quis saber o que era. Não, porque o destinatário não era eu, por que eu vou... Como é que eu posso também violar um pacote, uma correspondência, que estava lacrado tudo. Reportagem do jornal Folha de São Paulo diz que Yunes decidiu prestar o depoimento ao Ministério Público Federal para esclarecer a citação feita sobre ele pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, em delação premiada. Cláudio contou aos procuradores da Lava Jato como esse caso começou e citou o nome de Yunes. Aos procuradores, disse que esteve com o presidente Michel Temer em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014 e que, naquela oportunidade, Temer pediu a Marcelo Odebrecht pagamento ao PMDB, apoio financeiro para a campanha. Segundo Cláudio Melo, a Odebrecht aceitou e o acordo previa o repasse de 10 milhões de reais, sendo que 4 milhões foram realizados via Eliseu Padilha e um dos endereços de entrega foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes.
O conteúdo da delação de Cláudio Melo Filho foi conhecido em dezembro. Só 2 meses depois, Yunes decidiu procurar o Ministério Público. Yunes disse que não sabe quem ficou com o dinheiro citado por Cláudio Melo na delação. 4 milhões. Disseram que um teria que um destinatário. E os outros 3 milhões foi para quem? Hoje, em nova entrevista, Yunes disse que não acredita que no envelope entregue a ele houvesse uma parte desse dinheiro, como contou Cláudio Melo Filho. Segundo Yunes, tanto dinheiro não caberia num envelope. Então imagina, admitindo que seja 1 milhão, o sujeito levaria uma caixa de uísque de dinheiro? É impossível. Isso que é misterioso, entendeu, Andréa? Porque, na verdade, é um envelope, foi um envelope um pouco robusto, mas minimamente robusto. 1 milhão de reais seria uma caixa de uísque em dinheiro. É isso que está muito mal explicado, que merece uma apuração rigorosa. De acordo com investigadores da Lava Jato, o ministro Eliseu Padilha já seria alvo de um pedido de abertura de inquérito por causa da citação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Agora, o depoimento do advogado José Yunes será incluído nesse pedido de investigação, que deve ser feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, depois do Carnaval, para apurar o suposto envolvimento do ministro Eliseu Padilha com esse caso. Quando o depoimento de Yunes veio à tona, Padilha estava em Porto Alegre. Ele viajou na quarta-feira por causa de um problema de saúde, apresentou um atestado médico e deve passar por uma cirurgia nos próximos dias. Ontem, antes que a notícia do depoimento dele viesse a público, José Yunes foi ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente Temer. Quando o conteúdo da delação de Cláudio Melo ficou conhecido em dezembro do ano passado, o presidente divulgou uma nota em que afirma que as doações da Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao TSE, e que não houve Caixa 2 nem entrega em dinheiro a pedido do presidente. Hoje, depois que Yunes confirmou ter recebido o envelope em seu escritório, o Jornal Nacional perguntou ao presidente sobre a suposta contradição entre a afirmação dele de que não houve entrega de dinheiro em espécie e o depoimento de Yunes. Em nota, a assessoria disse que, quando o presidente do PMDB, Michel Temer pediu auxílio formal e oficial à Odebrecht, que Temer não autorizou nem solicitou que nada fosse feito sem amparo nas regras da lei eleitoral. A Odebrecht doou 11 milhões e 300 mil reais ao PMDB em 2014, tudo declarado na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. É essa a única e exclusiva participação do presidente no episódio, segundo a nota. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não quis se manifestar. A defesa de Lúcio Funaro contesta a versão de José Yunes e disse que está à disposição da Justiça para uma acariação. O governo Temer anunciou hoje a troca do líder na Câmara e criou uma função nova, a de líder da maioria na Câmara. Com a ocupação desses 2 cargos, o Palácio do Planalto espera reforçar a base de apoio para votações consideradas fundamentais, como a reforma da Previdência, por exemplo. O encontro foi no Palácio do Planalto. O deputado Lelo Coimbra, do PMDB, se reuniu com o presidente Michel Temer e aceitou o convite. Vai ser o líder da maioria na Câmara. Um cargo que hoje não existe, ainda será criado formalmente. A Câmara terá que achar um espaço para gabinete e novos assessores. Coube ao porta-voz explicar o que o presidente Michel Temer espera dele. Sua reconhecida capacidade de trabalho, experiência legislativa e no executivo serão centrais para levarmos adiante com êxito o diálogo com os deputados da base aliada. Também houve troca na liderança do governo na Câmara. Sai André Moura, do PSC, entra Aguinaldo Ribeiro, do PP. O Planalto acredita que assim vai reforçar a base de apoio no Congresso. Com Lelo Coimbra, Temer espera que parte do PMDB, que anda cobrando mais espaço no governo, pare de reclamar. A escolha do novo ministro da Justiça, o PMDBista Osmar Serralho, por exemplo, não foi unanimidade no partido. Já com Aguinaldo Ribeiro, além de agradar ao Partido Progressista, Temer atende ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assim que foi reeleito, criticou André Moura. Chegou a dizer que preferia trabalhar com um líder mais afinado com ele. Aguinaldo Ribeiro foi ministro das cidades no governo Dilma Rousseff e líder do Partido Progressista. Como antigo líder André Moura, Aguinaldo também é bastante próximo de Eduardo Cunha. Foi um dos líderes do Centrão, bloco de partidos formado por Cunha, e que desde a prisão dele vem perdendo espaço na Câmara.
O novo líder é investigado na Lava Jato. O inquérito apura se ele e outros políticos do PP participaram de uma suposta organização criminosa que teria atuado em conjunto com ex-dirigentes da Petrobras para desviar recursos da estatal. Aguinaldo foi citado na delação premiada do doleiro Alberto Youssef, que disse que pagava propina mensal para ele e outros políticos. O valor da mesada, segundo Youssef, variava entre 30 mil e 150 mil mensais. O primeiro teste dos dois, Aguinaldo Ribeiro e Lelo Coimbra, não demora. O governo quer aprovar ainda nesse primeiro semestre as reformas da Previdência e Trabalhista. Vai precisar de muito apoio e votos. A assessoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, disse que ele está no exterior e não foi encontrado para comentar as investigações na Lava Jato. Agora uma pausa nesse noticiário de suspeitos, delatados e investigados. Só para lembrar a beleza de nosso povo, a beleza que o nosso país tem. Essa pausa, que é muito bem-vinda, aliás, é para você conhecer um brasileiro chamado Pablo de Paula. Currículo em mãos, roupa alinhada e lá vai o Pablo, acompanhado da mãe, para mais uma tentativa de emprego. São 3 meses sem trabalho. Por causa da crise, ele foi dispensado de uma locadora de brinquedos. 50 minutos de ônibus, um pouco a pé. Essa agora eu acho que vai dar certo, muito certo. Essa daqui você está confiante? Essa aqui eu tô confiante. O jovem de 16 anos precisa ajudar nas despesas da casa, onde mora com 3 irmãos e a mãe. E essa oportunidade de emprego só apareceu por causa de um gesto de honestidade. O Pablo passava por essa rua à noite e viu um celular caído bem aqui. Ele pegou o aparelho e tentou encontrar o número do dono para ligar, mas não conseguiu. Horas depois, uma mensagem apareceu na tela avisando do sumiço. E o Pablo imediatamente ligou para devolver o aparelho, que custa R$ 2.500. Eu só, queria mesmo, era só entregar o celular normalmente mesmo. Ele veio com uma recompensa, né? O Nicolas ofereceu R$ 200. O Pablo não pensou 2 vezes. Recusou o dinheiro, mas pediu ajuda para conseguir um emprego. O fato dele não se interessar pelo dinheiro e querer uma ajuda para o emprego, para arrumar um emprego, eu acho que para mim foi o que tocou. O Nicolas postou a história na internet, junto com o currículo do Pablo. Em menos de uma semana, mais de 14 mil curtidas e 2.500 compartilhamentos. A todo instante, a família atende ligações com propostas de trabalho. Aonde? Uma dessas ligações veio da Associação dos Magistrados de Goiás. E foi para lá que ele seguiu atrás da vaga de auxiliar de almoxarifado. Mas vai ter que cumprir uma exigência. Você só vem trabalhar conosco se você estudar, porque só avança na vida, só tem condição de avançar aquele que se dedica, aquele que estuda. Obrigado por essa oportunidade e vou me dedicar muito. Seja muito bem-vindo, Pablo. Além do emprego, Pablo ganhou o reconhecimento de todas as partes, em mensagens que chegam de longe. Essa aqui veio de Fortaleza. Parabéns, parabéns, parabéns pela sua atitude. Justo é justo. Você chegar na pessoa, entregar uma coisa que é dela, isso é normal, é de prática de todo mundo. Todo mundo tinha que ser assim. O Pablo ficou mesmo com a vaga de auxiliar de almoxarifado e vai começar logo depois do Carnaval. Uma audiência pública sobre o aumento da tarifa de ônibus terminou em briga e confusão na Câmara de Vereadores de Manaus. Um grupo invadiu o plenário no começo da manhã. Teve confronto com a Guarda Municipal, que usou spray de pimenta para afastar os manifestantes. Os manifestantes, na maioria de movimentos estudantis, foram expulsos do prédio, mas a confusão continuou. Estão ali para impedir os estudantes e o trabalhador de fazer o protesto legítimo. Ninguém ficou ferido. Depois que a situação foi controlada, uma comissão de estudantes foi autorizada a acompanhar a audiência pública para explicar o segundo aumento da passagem de ônibus em Manaus em menos de um mês. A tarifa de R$ 3,80 começa a valer amanhã. Ontem à noite, um homem foi preso por tentar queimar um ônibus em protesto contra o aumento da passagem. As empresas de transporte suspenderam a circulação por medo de novos ataques. A população não teve como voltar para casa e protestou.
A Polícia Militar vai reforçar a segurança nos terminais da cidade para evitar novos ataques e garantir a circulação dos ônibus à noite. A situação do transporte coletivo em Manaus vai além do debate sobre o preço da passagem. Toda a frota, quase 1.500 ônibus, não está licenciada. As empresas devem ao Estado 6 milhões de reais em taxas e seguros. O sindicato que representa os empresários disse que a prioridade é pagar os motoristas e o diesel para poder rodar. O Detran entrou com ações na justiça para cobrar as empresas, mas disse que não tem como apreender os ônibus que estão irregulares. Porque nós iríamos prejudicar 800 mil usuários que valem desse transporte para ir trabalhar, para ir ao médico, para ir à escola. Por isso que nós não apreendemos até hoje esses ônibus. A Petrobras anunciou a redução no preço dos combustíveis nas refinarias pela segunda vez esse ano. A partir de amanhã, a gasolina vai ficar 5,4% mais barata e o diesel 4,8%. Se a redução for repassada integralmente para o consumidor, o litro do diesel e da gasolina pode cair 9 centavos em média. O principal motivo para a queda nos preços foi a valorização do real em relação ao dólar. Em março, as contas de luz vão ter um acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos, porque a bandeira tarifária vai passar de verde para amarela. Por causa da queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo acionou as usinas térmicas, que geram energia a um custo mais alto. A seguir, revelada a arma química que matou o irmão do ditador norte-coreano. Uma liminar do Supremo autoriza a libertação do ex-jogador Bruno. O ex-goleiro Bruno, condenado em primeira instância pela morte de Elisa Samúdio, saiu agora há pouco da prisão em Minas Gerais. Ele foi beneficiado por uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Na porta do presídio, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, a expectativa durou o dia inteiro. O oficial de justiça, com o alvará de soltura, só chegou às 6h20 da tarde. O goleiro estava preso desde 9 de julho de 2010, acusado de participação no desaparecimento e morte da ex-amante Elisa Samúdio. Bruno conheceu Elisa quando era goleiro do Flamengo em 2009. Elisa ficou grávida e dizia que o filho era do jogador. Ela cobrava pensão e exigia que Bruno reconhecesse o menino. A polícia disse que isso motivou o crime e que Bruno e os amigos planejaram a morte de Elisa Samúdio. Segundo as investigações, em 2010, um amigo e um primo de Bruno levaram Elisa e o filho para um sítio do jogador na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ela teria sido mantida refém por 5 dias. Os investigadores disseram que Elisa foi morta por Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O corpo dela nunca foi encontrado. Bruno foi condenado por 22 anos e 3 meses por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. E ainda por sequestro e cárcere privado do filho dele com Elisa. A decisão do Supremo Tribunal Federal para a libertação de Bruno foi tomada por meio de liminar, por apenas um ministro, Marco Aurélio Melo. Ela pode ser mantida ou suspensa. É que o habeas corpus ainda vai ser julgado pelo STF. Se for negado, Bruno terá que voltar para a prisão. A demora da justiça foi o principal argumento da defesa para conseguir o alvará de soltura agora. Na decisão de hoje, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, disse que os fundamentos da preventiva não resistem a exame que colocou-se em segundo plano o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes. E que o paciente está preso há 6 anos e 7 meses sem culpa formada, ou seja, sem condenação definitiva. Nas palavras do ministro, nada, absolutamente nada, justifica tal fato. A complexidade do processo pode conduzir ao atraso na apreciação da apelação, mas jamais a projeção no tempo de custódia que se tem com a natureza de provisória. Bruno Fernandes saiu do presídio no início da noite, acompanhado pela mulher Ingrid Calheiros e pelos advogados. A advogada Maria Lúcia Borges Gomes, que representa a mãe de Elisa Samúdio, disse que Dona Sônia ficou muito tensa com a libertação do ex-goleiro. A advogada também declarou que espera que a liminar seja derrubada pelo Supremo. O ex-jogador Edinho, filho de Pelé, se entregou à justiça em Santos, litoral de São Paulo.
Em 2014, Edinho foi condenado por lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Ele recorreu e esperava o julgamento do recurso em liberdade. Ontem, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, mas reduziu a pena de 33 para 12 anos e determinou que Edinho voltasse para a prisão. Ele se entregou no fim da tarde. A defesa de Edinho disse que vai recorrer. A mulher de Vitor, da dupla Vitor e Léo, prestou queixa de agressão contra o cantor hoje em Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de Vitor, Poliana Chaves, de 29 anos, disse que foi jogada no chão e agredida com chutes pelo marido. Ela declarou à polícia que depois que as agressões terminaram, foi impedida de sair do apartamento onde moram, em Belo Horizonte, por um segurança e pela irmã de Vitor. Ainda segundo o boletim, Poliana falou que uma vizinha ouviu os pedidos dela e chamou o elevador para que ela conseguisse sair do prédio. Poliana afirmou na ocorrência que, enquanto estava na delegacia, continuava recebendo ameaças da irmã de Vitor por mensagens eletrônicas. Em entrevistas, o cantor disse que Poliana estava grávida. Os policiais que atenderam Poliana orientaram para que ela procurasse a delegacia de mulheres. Lá, ela recebeu uma guia para fazer exame de corpo de delito. Mas a polícia disse que Poliana não aguardou o atendimento e não chegou a ser ouvida novamente. Apesar disso, a investigação continua a ser feita e tanto Poliana quanto os outros envolvidos serão ouvidos. Vitor é jurado do programa The Voice Kids da TV Globo. A assessoria da dupla Vitor e Léo declarou que os músicos estão de férias e que não conseguiu falar com Vitor. Nós fomos até a casa de Vitor, mas ninguém foi encontrado para falar sobre a denúncia. Peritos da Malásia descobriram que o irmão do ditador da Coreia do Norte foi assassinado com uma arma química de destruição em massa, banida mundialmente desde 1993. O anúncio feito pela polícia da Malásia nesta sexta-feira revela um plano ousado para uma morte dolorosa. O meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un foi envenenado com uma substância chamada VX. Basta uma gota em contato com a pele para, em questão de minutos, a vítima ter a forte sensação de afogamento. O veneno age diretamente no sistema nervoso, provocando convulsões, paralisia, sufocamento. Imagens do circuito interno do aeroporto de Kuala Lumpur registraram aquele que teria sido o momento do ataque, no último dia 13. Uma mulher parece ter um pano na mão, imagina-se embebido da substância, e passa no rosto de Kim Jong-nam. Ele procura ajuda, é levado por policiais do aeroporto a uma enfermaria, mas morre a caminho do hospital. Traços do veneno foram descobertos nos olhos e no rosto de Kim. Ele vivia fora da Coreia do Norte e já criticou o regime ditatorial do país. Autoridades malaias informaram que o aeroporto passará por uma descontaminação para não haver risco a funcionários e passageiros. 4 pessoas estão presas. Uma delas, a mulher que teria feito o ataque. Ela está internada com enjoos. A polícia da Malásia está atrás de 4 norte-coreanos que deixaram o país no dia do ataque. A Coreia do Norte nega com veemência qualquer participação na morte de Kim Jong-nam, mas o uso de arma tão poderosa e a ação tão ousada só reforçam a suspeita. Nos Estados Unidos, a Casa Branca barrou hoje algumas organizações jornalísticas que tinham sido criticadas pelo presidente Donald Trump. A Casa Branca não está mais aberta aos repórteres de alguns dos principais meios de comunicação do país. O governo de Donald Trump proibiu que jornalistas de vários veículos, como os jornais The New York Times e Los Angeles Times, a rede de TV CNN e os sites Político e BuzzFeed, participassem hoje de uma entrevista coletiva com o porta-voz, Sean Spicer. Em protesto, jornalistas da revista Time e da agência de notícias Associated Press se recusaram a participar da entrevista, que contou com a presença de outros grandes meios de comunicação e de veículos menores que costumam elogiar o presidente. O porta-voz do governo disse que já tinha avisado que testaria novos formatos de entrevista, com um rodízio de repórteres. O editor executivo do New York Times declarou que isso nunca aconteceu na longa cobertura de governos de partidos diferentes e que o acesso da imprensa livre a um governo transparente é obviamente de interesse nacional. A Associação dos Correspondentes da Casa Branca protestou contra a decisão.
O veto a alguns meios de comunicação veio depois de novos ataques de Trump à imprensa. Numa conferência que reuniu a base mais conservadora do Partido Republicano, o presidente falou como se estivesse num comício de campanha. Em 10 dos 48 minutos de discurso, o tema foi a mídia. Trump disse que há ótimos jornalistas, mas que é contra a imprensa das notícias falsas e que inventa histórias e fontes, como são conhecidas as pessoas que passam informações para os jornalistas. Há uma semana, Trump chamou o New York Times, as redes de TV ABC, CBS e CNN de inimigos do povo americano. Hoje ele repetiu, a imprensa falsa é inimiga mesmo. E disse, ninguém gosta mais de liberdade de expressão do que eu. A Constituição me dá o direito de criticar as notícias falsas. E eu critico fortemente. Vamos agir contra isso. Trump disse que a imprensa só deveria poder publicar reportagens que citem os nomes das fontes. Socavar a credibilidade da imprensa. Carlos Lauria, diretor do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, diz que os ataques de Trump têm o objetivo de minar a credibilidade da imprensa e que os líderes de muitos países autoritários usam a mesma estratégia para reprimir os críticos. Reprimir o dissenso. Lauria explica que, em muitos casos, as fontes são anônimas porque podem sofrer represálias, se a identidade delas for revelada. Podem ser vítimas de represálias. Ele cita o Watergate, o escândalo que derrubou o presidente americano Richard Nixon e que foi revelado com a ajuda de um informante secreto. Lauria vê dois perigos no comportamento de Trump. É um ataque a um pilar da democracia e gera um clima de hostilidade aos jornalistas. Os ataques contra os periodistas se volvem possíveis. A seguir, Ferrari e McLaren apresentam os carros da Fórmula 1. Cientistas mostram as habilidades de abelhas treinadas. Um brasileiro está nas quartas de final do torneio Rio Open de tênis e o tipo de piso da quadra pode ajudar. É uma cena cada vez mais comum. Alguém com o tênis manchado assim, com uma coloração avermelhada, difícil de ser removida. É o terror das mães. Não só armeia como a roupa, fica tudo sujo de saiba, tem que deixar de molho aí. Não sai de jeito nenhum esse negócio. Tecnicamente é apenas terra vermelha, usada nas quadras de tênis. Mas não é só isso. Este é o piso preferido dos brasileiros que desenvolveram uma relação de amor com o saibro. O saibro é um dos 3 pisos do tênis. Tem as quadras sintéticas, a grama usada no torneio de Wimbledon na Inglaterra e a queridinha dos brasileiros. Eu acho que pra gente tem essa crença no fundo de que pode funcionar melhor, né? Que no saibro dá certo e que a gente vai ser vencedor. E como funciona? Foi na Terra Vermelha que o Guga conquistou os 3 títulos de Roland Garros em 97, 2000 e 2001. E pelo 4º ano seguido, foi esse o piso escolhido para o Rio Open, o maior torneio da América do Sul. Coincidência ou não, o brasileiro Tomás Bellucci jogou bem no saibro para vencer o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, e se irritou. Na sequência do torneio, Bellucci acabou perdendo, mas para outro brasileiro, o amigo cearense Thiago Monteiro, que agora é a nossa esperança. Hoje tenho mais um jogo difícil, pretendo seguir na competição, especialmente por ser no piso que eu mais gosto, que é o saibro aqui no Rio de Janeiro. É o piso que se sentem mais à vontade e a gente é criado com essa escola, né, dentro das quadras de saibro. O Rio Open vai até domingo, alimentando sonhos e a imaginação em terras brasileiras. 2 equipes gigantes da Fórmula 1 apresentaram hoje os carros novos. Em Fiorano, na Itália, a Ferrari exibiu o modelo que vai ser pilotado pelo alemão Sebastian Vettel e pelo finlandês Kimi Raikkonen. A McLaren usou a cor oficial no carro novo. O laranja, mas acompanhado de preto, foi revelado na sede da equipe na Inglaterra. O espanhol Fernando Alonso e o belga Vettel Van Dorn são os pilotos. Um grupo de cientistas britânicos revelou ao mundo uma capacidade surpreendente das abelhas. Elas aprendem. A cena comum esconde um repertório de habilidades.
A abelha decora onde fica aquela flor mais doce e voa até 5 km por dia num vai-vem regado a néctar. Essa habilidade de lembrar o caminho sempre chamou a atenção dos cientistas. Os pesquisadores da Universidade Queen Mary já tinham conseguido ensinar a puxar uma linha para alcançar uma flor artificial. Mas como as abelhas às vezes puxam pétalas para acessar o néctar, não havia muita novidade. Agora os cientistas tentaram algo diferente. Uma espécie de golfe de abelha. Elas precisariam pôr a bola no buraco para ganhar uma solução com açúcar. Não é difícil convencer as abelhas a participarem do teste. O propósito da vida delas é explorar o mundo ao redor das colmeias. E assim como nas flores, aqui elas encontram o néctar, mas só levam a recompensa de volta se cumprirem todas as tarefas. No primeiro teste, uma abelha de mentira ensinava como se fazia. As de verdade prestavam atenção e pimba! Meia hora resolviam a tarefa. Os cientistas então resolveram dificultar. Agora a bola era atraída por um ímã escondido. 3 em cada 4 abelhas aprendiam e empurravam direitinho até o buraco. Um terceiro teste não teve nenhuma demonstração. E olha que 1/3 das abelhas demorou, mas conseguiu entender. O mais interessante foi observar que as abelhas eram cada vez mais rápidas e escolhiam caminhos mais curtos. Isso sugere que elas não só copiam, mas melhoram aquilo que foi ensinado. O pesquisador-chefe diz que as abelhas provam que dá para fazer mais com um cérebro do tamanho de um alfinete. Esse tipo de conhecimento pode ser usado para produzir computadores cada vez menores. O novo experimento mostra uma habilidade até então desconhecida. O que limitava o nosso aprendizado sobre a capacidade de insetos era a falta de criatividade humana. A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo confirmou hoje a morte de um macaco por febre amarela em Vitória. A Prefeitura da capital capixaba lembrou que não há registro de contaminação em humanos na cidade, mas afirmou que vai imunizar toda a população como forma de prevenção. 14 pessoas morreram com febre amarela este ano no Espírito Santo. Choveu forte em São Paulo no fim da tarde. Uma pessoa morreu por causa da queda de um muro. Na Zona Leste, passageiros subiram no teto do ônibus, enquanto outros tentavam retirar a água que entrou. Algumas pessoas foram resgatadas com a ajuda de um bote. Um carro foi parar no corrimão de uma escada, bem ao lado de uma placa que alerta para o risco de alagamentos. Olha só. E a chuvarada piorou a situação do trânsito na saída dos paulistanos para o feriado de carnaval. O Wallace Lara tem as informações ao vivo. Boa noite, Wallace. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o Globocop sobrevoa a Marginal Tietê ao lado do Sambódromo do AMB. Você tem imagens ao vivo da região do Sambódromo, sentido rodovia Castelo Branco, onde o trânsito é intenso. Agora, está ruim mesmo, é do outro lado, onde a gente vê as luzes vermelhas. Esse aí é o caminho de quem segue para as rodovias Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias. Aqui a Marginal vem lenta desde a hora do almoço, quando muitos paulistanos iniciaram a saída da cidade com destino para Minas Gerais, Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. Com a chuva, a situação se agravou. O trânsito está praticamente parado. São 17 quilômetros de congestionamento na pista expressa. Há lentidão em todas as principais estradas que saem da capital paulista. Não tá fácil por aqui não, viu? Heraldo, Renata. As informações de Wallace Lara. Voltamos a São Paulo agora para saber como fica a previsão do tempo nesse início de carnaval. Vamos falar com a Maria Júlia Coutinho. Olá, Maju, quais são as suas informações? Boa noite. Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, tem chuva em alguns pontos da capital paulista agora e deve voltar a chover na Passarela do Samba aqui em São Paulo, principalmente no começo do desfile. Por volta das 5 da madrugada, a chance de chuva vai ficando menor. Sambódromo aqui de São Paulo costuma ter ventinho frio, né? Portanto, bom levar uma blusa além da capa de chuva. No Rio, tem o desfile das escolas da Série A, na Marquês de Sapucaí, e também é no começo da festa que é maior a chance de chuva. 27 graus às 11 da noite, lá para 5 da manhã, 23, já tem chuva em alguns pontos do Rio agora. E vamos ver o tempo neste momento lá no Recife do Galo da Madrugada. A noite carnavalesca de sexta está com 28 graus, sem chuva por lá, ótima para curtir. Em Salvador faz 27 graus nesse momento e nada de chuva em Salvador também. E amanhã, hein? Quem que vai estar no bloco dos secos, no bloco dos molhados? A gente começa falando dos molhados. Ventos fortes
em altitude que aceleram a formação de nuvens de tempestade vão agir com vigor no sudeste e no centro-oeste. Por isso, pode ter chuvona nestas áreas aqui, olha, Goiânia, Rondonópolis, Corumbá, todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro. No bloco dos secos, onde o sol vai reinar o dia todo, estão grande parte aqui do Espírito Santo, nordeste de Minas, interior da Bahia, de Sergipe, Alagoas, pedação aqui de Pernambuco, sul da Paraíba e do Ceará e grande parte ali, Heraldo, do Rio Grande do Sul com tempo firme. Maju, e as temperaturas, como é que ficam? Calor continua em alguns lugares. Aqui em São Paulo dá uma diminuída, né, em relação aos últimos dias. 28 graus por aqui. Deve ter chuva forte de novo. Pode começar a chover logo cedo amanhã. Curitiba com 29 graus, com 27 e chuva. E Rio de Janeiro com 36 e previsão de pancadas a partir da tarde. 32 lá em Manaus, com chuva desde cedo. Mesma situação de Teresina. Em Maceió, se chover é de manhã e chuva muito passageira, viu? Ontem eu prometi a previsão para alguns destinos para quem quer fugir da folia, então vamos lá. O primeiro deles é lá em Alagoas, em São Miguel dos Milagres, para curtir a praia, natureza, em paz. O dia vai estar ótimo porque a chuva é ligeirinha. Tem também aí a zona rural de Gonçalves, que é em Minas Gerais, um refúgio para quem quer passar o carnaval com barulho da chuva e de passarinho. E em Gravatá, lá em Pernambuco, dá para curtir jazz, pois está rolando um festival de jazz por lá. Máxima vai ser de 31 graus, Heraldo, só que lá à noite costuma ser bem fresquinha. Maju, muito obrigado pelas suas informações. Até mais, Heraldo. A seguir, abertura oficial do Carnaval do Recife. E a primeira noite do desfile do Grupo Especial de São Paulo. Uma cerimônia hoje na Praça do Marco Zero abriu oficialmente o Carnaval do Recife. A Beatriz Castro está lá, vai mostrar pra gente. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Carnaval do Recife. Nós estamos diante do principal palco da festa, a Praça do Marco Zero, que está lotada. A multidão acompanha esse espetáculo que abriu oficialmente o Carnaval do Recife. A programação começou bem mais cedo, às 4 da tarde, com a concentração e a chegada das primeiras nações de Maracatu. Mais de 800 batuqueiros de 13 nações participaram de uma homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos, que durante 15 anos comandou a cerimônia de abertura do Carnaval e faleceu no ano passado. Foi uma louvação, um pedido de paz no Carnaval. E quem esteve por aqui agora há pouco foi uma prata da casa, o cantor pernambucano Lenine. Neste momento, a praça é dos Caboclinhos, mais um dos homenageados do Carnaval do Recife. Esses são os Caboclinhos Carijós. A tribo foi fundada há 120 anos e essa tradição remete aos índios. Um sinal de que no Carnaval do Recife cabem todas as tribos. Renata? Beatriz, é impressionante a imagem vista de cima, a Praça do Marco Zero lotada. E em Salvador? São os trios elétricos que comandam o carnaval por lá. O Mauro Anchieta mostra. Boa noite, Mauro. Boa noite, Renata. Esta é a segunda noite de desfile de trios aqui em Salvador e a cidade respira carnaval. Nós estamos no circuito Barra Undina, na orla da capital, onde 22 atrações estão arrastando milhares de folhões de blocos e também o pessoal da pipoca que brinca sem cordas. Tem muito carnaval também no circuito do Campo Grande, no centro, onde mais de 40 atrações de bandinhas a grandes trios estão programadas. A festa aqui na Barra está rolando desde as 3 da tarde. Cláudia Leite foi uma das primeiras a entrar no circuito e puxou um bloco com milhares de folhões. Saulo Fernandes arrastou uma multidão sem cordas e sacudiu a avenida. O veterano Bel Marques mostrou mais uma vez porque é um dos maiores nomes da música baiana. A programação aqui na Barra ainda vai longe, o último trio só sai por volta da meia-noite e quem está começando a fazer o percurso nesse momento é a banda de pagode Piscirico. Renata. Em São Paulo, hoje é o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. José Roberto Burnier está no Sambódromo, vai contar pra gente ao vivo. O que você vê agora aí? Burnier, boa noite. Boa noite, Renata Vasconcelos, Heraldo Pereira, boa noite a todos.
Pois é, cá estamos para falar de mais um carnaval, tradição brasileira, e no caso de São Paulo, Renata, a tradição é chover antes do desfile. E como choveu nessa cidade, final da tarde e início da noite de hoje. Caiu um toró danado, agora já parou, a pista já está bem menos molhada e o público, olha lá, vai ocupando ainda timidamente seus lugares, até porque estão esperando secar, né, para poder entrar e sentar, ficar mais acomodados. Mas é sempre assim, a gente entra ao vivo no Jornal Nacional todo ano, aqui a bancada está vazia, quando começa o desfile está tudo cheio. Afinal de contas, foram colocados à venda 30 mil ingressos para o povo ver o samba passar. E esse ano, o samba que vai começar passando é o da Tom Maior, que foi a vice-campeã do acesso no ano passado, e esse ano vai homenagear os ritmos frenéticos do Nordeste, vai homenagear a paraibana Elba Ramalho, vai homenagear Luiz Gonzaga, o saudoso rei do Baião, e outros tantos. Logo depois virão Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, que foi vice-campeã no grupo especial ano passado, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro. Pois é, Renata e Heraldo, com água ou sem água, isso aqui vai ser maravilhoso, viu? A gente está vendo, então, muita homenagem numa noite que começa aí com pista molhada e o público chegando. Obrigada, Burnier. O Carnaval Globeleza começa depois do BBB. Boa noite. Boa noite para você.